Próximo orador inscrito é o nobre vereador Renato Cinco. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Na verdade, eu gostaria de ter feito esse discurso já há 2 semanas, mas eu tive que fazer uma viagem a Brasília para debater com os deputados federais o projeto de mudança na lei de drogas, lá do deputado Osmar Terra. E na semana passada eu fiquei doente, acabei reduzindo aqui as minhas intervenções. Mas eu queria fazer uma saudação pela passagem do dia 21 de março, que foi, que é todo ano comemorado o Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. O 21 de março é o Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, e essa data foi instituída pela ONU no ano de 1976, em lembrança à violência ocorrida na África do Sul, na cidade de Sharpeville, em 21 de março de 1960, quando o exército reprimiu com extrema violência o protesto pacífico de cerca de 20 mil negros contra a lei do passe, que cerceava a livre circulação da população negra para determinados lugares. 69 mortos e 186 feridos foi a consequência dessa covardia. À época, existia naquele país o sistema racista do apartheid, que dividia os habitantes em grupos raciais que viviam em áreas residenciais separadas. Os negros, maioria absoluta da população sul-africana, recebiam do governo o pior tratamento, as piores escolas, os piores hospitais, as piores residências e grande exploração no trabalho, pois eram considerados pela lei do apartheid como seres inferiores em relação aos brancos. Desde o momento que o apartheid apareceu na África do Sul, no ano de 1948, por ironia, o mesmo ano da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que se intensificou a luta contra o racismo naquele país. Nelson Mandela, Steve Biko, Winnie Mandela, são algumas das lideranças daquela importante luta que teve fim no ano de 1994, com a eleição de Mandela à presidência do país, depois de ter passado 27 anos na cadeia como preso político. Dia 21 de março é dia também de lembrar de Amílcar Cabral, grande líder africano na luta contra o colonialismo português na África. Nesse ano de 2013, ele morreu em 25 de janeiro de 73, faz 40 anos de morte desse importante revolucionário. A atuação e o pensamento político de Cabral apresentam pelo menos 5 grandes características. Primeiramente, Amílcar foi um dos revolucionários que melhor trabalhou a relação entre teoria e prática. Suas concepções teóricas não eram descoladas da realidade, mas produto do seu trabalho intelectual de estudar com afinco a realidade que pretendia revolucionar. Sendo assim, foi um profundo conhecedor da realidade africana. Além disso, Cabral se destacou como político que soube cativar e defender o sentido da unidade. Unidade na luta era o seu lema. Unidade dos povos da Guiné-Bissau e Cabo Verde contra os colonialistas portugueses. Unidade dos países africanos contra os racistas da África do Sul e contra os colonialistas internacionais. Do mesmo modo, realizou uma brilhante atuação diplomática, articulou apoios para a luta de libertação e conseguiu isolar politicamente Portugal no cenário mundial. Por fim, devemos destacar sua grandiosa capacidade pedagógica, manifestada na preparação e formação dos jovens quadros que desencadearam e sustentaram a luta de libertação que derrotou o colonialismo português no ano de 1973. Pois nesse ano, o Partido Africano para a Independência de Guiné-Bissau e Cabo Verde, criado em 1956, declarou unilateralmente Guiné-Bissau e Cabo Verde livres do domínio de Portugal, constituindo-se nas primeiras colônias portuguesas na África a conquistar sua libertação. Dia 21 de março é dia também de pensarmos sobre a luta contra o racismo no Brasil.
O racismo é um fenômeno social que pode se manifestar de diversas formas. Ele nasce no interior da sociedade e, através das relações sociais, das instituições e das políticas públicas, vai passando de geração a geração. Quando instituições do mercado de trabalho, do setor de educação, do setor de segurança, por exemplo, tratam de forma desigual as pessoas em função da sua condição racial, o racismo ocorre em sua forma de racismo institucional. Quando uma política ambiental é posta em prática de maneira a produzir injustiças sociais sobre populações pobres de maioria negra, como no caso brasileiro, o racismo se configura no que denominamos de racismo ambiental. Ambas as formas de racismo vêm crescendo em nosso país. A precarização socioambiental dos locais de moradia ocupados por negros são um exemplo. Em 2005, essa forma de racismo ficou evidente nos Estados Unidos, no caso do furacão Katrina. Seja pelo local onde morava a população negra, seja pelo tipo de medidas de evacuação diferenciadas, ou ainda pela ação e omissão do governo Bush em relação às vítimas da catástrofe ambiental, em maioria negros. E aqui eu gostaria de destacar, senhor presidente, que a primeira força que chegou em Nova Orleans, para combater os efeitos do furacão Katrina, foram os mercenários da empresa Blackwater, que foram contratados pelo governo americano para ocupar as ruas de Nova Orleans. Então, antes de mandar o resgate, antes de mandar os primeiros socorros à população negra de Nova Orleans, o governo Bush despachou os mercenários da Blackwater para manter uma ocupação militar, na verdade, paramilitar, de Nova Orleans. São populações negras forçadas a ocuparem costas perigosas, já que não existe nenhuma política habitacional oferecida pelos governantes. E depois são culpabilizados por essa ocupação. E muitas vezes, como aliás acontece agora com os moradores do Jardim Botânico, aqui no Rio de Janeiro. E depois são culpabilizados por essa ocupação. E muitas vezes forçados a morar em aglomerados à beira dos cursos d'água, áreas de várzea ou pântanos, expostos às doenças provocadas pelas frequentes inundações dessas áreas, inundações que tendem a estar cada vez mais presentes na vida dos moradores das grandes cidades por conta das mudanças climáticas. Dia 21 de março é dia de pensar também sobre o impacto da violência na juventude em situação de exclusão. Juventude essa que sofre o impacto de pelo menos 3 espécies de violência: a violência econômica, a violência política e a violência cultural. Tais violências não podem ser compreendidas plenamente de forma isolada, visto que uma violência elimina a outra e, além disso, elas se manifestam de forma integrada na sociedade. A violência econômica se traduz na forma como se estrutura a sociedade capitalista, machista e racista que impera no Brasil. Uma sociedade que apresenta índices de desigualdade econômica em níveis que acentuam os processos de exclusão dos setores da sociedade que se encontram mais vulneráveis em situação de risco. Nesse sentido, a juventude pobre e negra é uma das vítimas privilegiadas dessa espécie de violência. A violência econômica é estruturadora do processo que exclui essa juventude dos benefícios do desenvolvimento econômico, pois a dinâmica da economia está voltada para os setores considerados produtivos e potencialmente consumidores. Exposto a uma economia que o relega ao segundo plano, o jovem pobre negro sente em suas vidas o impacto da violência política que se abate sobre ele. A violência política se expressa, sobretudo, através da violência do Estado, através da violência policial. Um Estado que não apresenta políticas públicas eficazes para combater o processo de exclusão a que essa juventude pobre está exposta. Além disso, um Estado que mata e aprisiona, preferencialmente jovens negros.
através das ações dos órgãos de segurança e repressão do Estado, uma leva de jovens vai engrossar as fileiras das cadeias e das instituições de adolescentes internados, assim como vão engrossar também a contabilidade daqueles que são eliminados pela ação das polícias. Dia 21 de março é dia de pensar também as mulheres negras desse país e em toda a diáspora africana. Em todas as situações de precariedade, são as mulheres negras que estão no topo da lista. São elas que têm os trabalhos mais precarizados e pior remunerados, mesmo nos casos de nível de educação maior, e têm os maiores níveis de educação com a mais baixa média de anos de estudos. Eu gostaria de encerrar minha intervenção citando versos dos músicos Seu Jorge, Marcelo Yuca e Ulisses Capelletti, na música A Carne. A carne mais barata do mercado é a carne negra, que vai de graça para o presídio e para debaixo do plástico, e vai de graça para o subemprego e para os hospitais psiquiátricos. Fica aqui a minha homenagem ao Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, o dia 21 de abril. Muito obrigado.